E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um A Bordo do Sunny, dessa vez para falar de capítulos de One Piece, o 1149 e o 1150, talvez os melhores capítulos que a gente teve no arco de Elbaf até agora. E para falar aqui comigo sobre esses dois capítulos maravilhosos estão eles, Strácia e Carioca. E um detalhe, o Strácia ainda não leu o 1150, ele vai ler aqui durante a gravação, vai ser tipo um reactzinho também, então vambora. Fala galera, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos gravando isso à noite, mas você que está nos ouvindo em qualquer horário, seja muito bem-vindo a bordo do Sunny, trazendo muita informação aí, discussão e surpresas, né? A história tomou um rumo completamente inesperado, na minha opinião aí. Que isso, William Bonner? Boa noite, pessoal. Cara, eu tô muito ansioso pra gravar, principalmente o 1150. E eu tô até feliz que o Strácia não leu, porque eu acho que ele vai ter reações aqui positivas pra mostrar pra gente. Bem, galera, vamos lá então. A gente começa aí o capítulo 1149 aí, né? Eu vou tentar dar uma aceleradinha nesse primeiro 1149, que mais tenha coisas legais e importantes. Eu já fiquei sabendo, por mais que eu não tenha lido, já fiquei sabendo que o 1150 ele é bem impactante. Então, acho que eu vou deixar pra gente se concentrar pra falar tudo sobre principalmente as cenas finais, mais no 1150. Mas o capítulo começa então, né, com a reação aí dos Mugiwaras, a chegada de um cavaleiro, que a gente sabe quem é, né, que é o Gaban, mas eles não sabem muito bem quem é esse cara. E já o Somers aí sangrando até pela boca, né, e o Zop impressionado assim, como assim deu certo agora o golpe dele? O que ele fez? E o Gaban fala que tá enferrujado, né? E mesmo assim o Gaban vai pra cima, e aí o Somers fica indagando, né, nossa, o Devorador de Montanhas, por que ele tá aqui em Elbaf? E aí a Nami se toca de quem que é, né? Que ela conheceu ele no castelo e ela explica que o Luffy e o Zoro passaram um sufoco com ele, que ele é pai do Colon. E aí eles ficam impressionados. E aí a Robin vê de longe e fala, mas se eu não vi errado, ele é o Scooper Gaban, né? E aí o Jinbei completa que... Sempre a Robin pra descolar essas mas ela fitas, é a personagem da informação da história, né? O Jinbei fala que ele é o braço esquerdo do Rei dos Piratas, faz aquela relembrança clássica, né? Cada um com a sua falinha. E aí o Chopper repara, né, que o golpe dele tá causando dano, mas ele não sabe como também. Aí a Robin fala que ela não consegue se mover, mas consegue ajudar eles com os poderes. E aí o Jinbei mesmo fala, não se mexe com isso. Seus golpes não são bons pra lutar contra ele, né? E aí o Somers tenta usar uns golpes mais fortes contra o Gaban. O Gaban tá nem aí, sai metralhando ele de machadada pra lá e pra cá. E aí a gente tem um arco muito insano do Gaban cortando o Somers literalmente no meio, né? Muito foda. E mano, assim, deixa todo mundo no lixo, né? Cara, fácil assim, corta que nem manteiga. E o hack gritando ali, ó, os raiozinhos. Ou seja, Sanji tem hack do rei. Nossa, é nóis. Mano, Ué, mano, caralho. você entrou num ponto aqui que ele nem tava falando. Não, calma lá. Pode ser que ele tenha, exato, pode ser que tenha, mas foda-se agora, tá ligado? Uhum. Cadê o Sanji? Não, vocês pediram tanto treta que os caras meteram 2 capítulos seguidos de frenético. Graças a Deus. Marcola, você acha o Sanji parecido com o Roger Guedes? Não, vai se fuder. Ué, pode ser, né? Não, o Roger Guedes é mó traíra, o Sanji não é traíra. Entendi. Mais ou menos. Ele pode ter ido jogar na China lá pra defender a família dele, defender o capitão. Porra, aí sim, hein? Se sacrificou pelo capitão e vai voltar. Né? O cara... Tem que mandar o Yuri Alberto resgatar ele lá. Ai, boa. O que eu queria fazer um comentário antes, assim, é interessante, eu não tinha reparado isso, tá? Mas, que, tipo, quando cortou ele, ficou tipo um buraco preto, assim, né? Como se fosse aquela magia da pessoa. Como é que é do bug quando ele se corta, tá ligado? Que fica preto, assim, no meio? Aquela separação. É como se ele não tivesse carne, a pessoa. É como se ela fosse, tipo, um separado, né? Um bloco. Exato. É o mesmo efeito da Opi no Mi lá, quando o Shenmue... exato, exatamente. Quando o... Como é o nome? Esqueci o nome dele, meu Deus. O Ló. O Ló e o Bug. Não, mas como é o nome do samurai lá de Wano? O Kinemon. O Kinemon, que ele fica também, é o mesmo efeito, né? Assim, as pernas lá. Exato. Sim, porque ele não foi um corte seco de matar, porque senão o cara tinha ido de Vasco mesmo, né? Mas ele separou o maluco, tá ligado? Já dá pra ver que ele é uma coisa inumana. Isso.
E aí todo mundo fica impressionado, né, com esse golpe e o Gaban vai pra cima procurando o Colin, né, que é o filho dele. E todo mundo fica impressionado que ele o derrotou e aí a gente vê que o Chopper nessa hora resolve aparecer, né? E falou assim, como assim ele conseguiu cortar uma pessoa imortal? Ele falou uma informação muito importante e ele decide ir atrás ali pra ver entender o que tá acontecendo. Provavelmente o Chopper que vai acabar salvando ele. Vai dar a fórmula de como fazer isso, né? Ele que vai identificar, tipo, cientificamente, entre aspas aqui, que é o cientificamente do One Piece é bem entre aspas. E aí o Killian volta com o áudio e fala que quem fala é o Killian, os prédios foram incendiados. O que eu tô achando interessante desse capítulo, e eles arrastam pro próximo também, é coisas tendo consequências, né? Não é tipo, atirou a flecha de fogo e alguém parou a flecha de fogo no meio. Não, tipo, o bagulho começou a pegar fogo. E o tempo tá passando e o negócio tá pegando fogo. É, dá a sensação de que vão ter consequências, tá ligado? Tipo, coisas vão ser perdidas. Eu espero isso pelo menos, né? Tipo assim, vai recuperar tudo, vai aparecer um cara lá que faz recuperação de item queimado. Não, espero Não, que acho não. espero que Eu não. espero que tenha consequências. E tá me dando essa sensação que eu já não tinha há algum tempo. E tipo assim, mano, ele tá fazendo coisas que não dão pra voltar atrás. Mas eu acho que não vão queimar a biblioteca, não. Não, Né? tipo Que assim, isso? não Não, vão talvez queimar parte inteira, dela. tipo, exato. Entendeu? Aí o Gaban sai correndo, né? E a gente só vê ele falando que não é nem a cultura, nem a história, nem as crianças e nem mesmo as forças militares. Vocês não têm direito algum de pegar qualquer uma dessas coisas. A Gon fica impressionada porque é um membro do bando do Rei dos Piratas. E ele fala: você entende que resistir só vai fazer com que os reféns morram, né? As crianças veem ele e tal, eles avisam o Colin que o pai dele está ali. E aí ele fica pensando, né? Colin, não me chama, não me chama, não me chama. E aí, o Colin retardado já grita, não, é o meu papai, pessoal, ele é o mais forte de todos, tal. A Gunko percebe aquilo, já meio que vai pra cima do Colin ali, né, mostrando que ela é uma assassina sem coração. Aí ela fala, né, quer dizer que se não se importa que eu mate ele, então. Eu acho assim, é criança fazendo merda, né? É criança, Sim. né? Aham. Não dá pra falar, ele foi totalmente ingênuo, zero experiência, não entendeu? E aí ele percebe que a última. Ele fala: meu, é a minha última chance, dá tempo de apagar o fogo da biblioteca, eu posso salvar as crianças. Quanto eu bafo, eu só preciso acabar com ela num piscar de olhos. Ele fala: Colin, me deu um segundo, alguém te firme. Aí ele fica: tudo bem, papai, se eu me machucar eu aguento, eu sou um guerreiro, acaba com ela. Só que nessa hora, né, ele tem um flashback aí do nascimento do Colin. Junto com a Ripley. Ele imagina o Colin sendo perfurado. Não imagina, ele tem o hack da observação igual o do Shanks. Pica. Que ele vê na frente, né? Exato, ele vê que ela vai fazer isso. E aí ele larga o machado e se rende. E aí ele pede desculpa pra Elbaf e leva 3 vetorizadas atravessando o corpo Morreu? dele. Não. Eu acho interessante primeiro que o fato dele ver que ela consegue tipo, matar o filho na visão dele significa que ela é forte o suficiente e rápida o suficiente que nem ele conseguiria evitar isso, né? Então dá um peso a mais a personagem dela, que a gente vai ganhando forma conforme os capítulos vão passando, né? Desde o começo, Agora, eu falei que ela era importante, você ficou chamando de random aí, o povo tava te xingando, inclusive, desses dias aí. Irmão, o ponto não é esse. O ponto não é esse. O ponto é assim, eu ainda acho que ela chegar e vencer metade do bando dos Mugiwaras, eu acho um absurdo. E até Ela acabou então, de vencer o Gaban também, e aí? calma aí, mas aí vencer como um refém, ué. Isso é verdade, o jeito que você falou que seria justificável era ela usando o Usopp de refém, então faz sentido. Eu falei isso. Eu sei, E você assim, falou. as 3 vetorizadas dela é um golpe forte, tá ligado? Tipo, pegou pra machucar. Perfurou o coração, gente, já era. Então, eu espero que ele morra. Pelo bem da obra. Eu espero que ele morra. É a minha opinião. O E Chopper eu vai acho. salvar ele. E eu ser. acho. Não, o eu Chopper também tá indo acho. atrás, mano. Eu também acho. Tipo, não ficou claro que o Chopper pulou aqui. Não, ficou sim, né? Ficou Dá sim, pra ver ele que o pula, Chopper dá pra pulou. ver. Não, é Chopper claro que ele vai ele atrás. vai voltar com a solução pra dar o golpe. Sim. Tipo assim, é muito estranho o Chopper ter tido a sacada de que era uma coisa médico, importante né? que o Gaban... Então, é lógico, é pra botar um médico nessa situação. Então, realmente, eu não tinha pensado nisso, ele vai salvar o Gaban. Eu também acho, mas pra mim o Gaban tinha que morrer. Porém, parece que não vai, né?
Mas eu gostei da sensação de perigo que eu tenho sentido. Tipo, mano, aniquilou o cara e Não, achei que deixou. nivelou, né? Parece que nivelou de novo. Porque o Gaban, pô, é o braço esquerdo do Rei dos Piratas, ele é o cara foda, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Ele foi pra cima e também se fudeu. Então, deu uma É, nivelada de novo, né? e o Oda, isso no 1150, sem adiantar a história, mas adiantar o que o Oda tem feito, ele joga um Deus Ex Machina, assim, que vai resolver a parada toda, que é o Gaban. E ele consegue resolver o Gaban, tipo, ele não fica preso É igual a história do Sukuna lá. O Sukuna e o. Como é que é o Kakashi lá? Esqueci O o nome dele. Gojo. O Gojo. O autor lá não conseguiu resolver o Gojo. Teve que levar o cara até o limite ali pra conseguir resolver o que ele se meteu. Aqui o Oda ele consegue resolver rapidinho essas paradas, tipo, de maneiras bem é, compreensíveis, tipo, fazer o refém. Exato. E assim, ele usa muito essa referência de parentesco também, né? Tipo, é o filho dele, né? Ou alguma coisa. Sempre quando tem refém, é tipo alguém muito próximo daquela pessoa. É difícil ter um. Tirando os reféns que o Luffy pega, né? Que ele tá nem aí. Pode ser qualquer pessoa, não importa quem seja. Geralmente os outros personagens são alguém próximo, né? E assim, uma coisa interessante a reparar é que a maioria dos personagens que tinham o poder de tomar uma decisão diferente dos desejos pessoais fez o contrário. O Jaru podia preferir. O Jaru é o rei, né, que tem a espada na cabeça. Sim. Ele É. podia preferir salvar Elbaf e as crianças morrerem, pelo bem de Elbaf. Ele não, ele quis salvar a neta dele. Agora, a mesma coisa o Gabão, podia salvar Elbaf, tanto que ele fala desculpa Elbaf, mas preferiu salvar o filho dele. Eu acho, isso também, de novo, né, me adiantando, mas acho que o Loki pode ser a pessoa que pensa ao contrário. Ele já disse coisas parecidas, né? De tipo, ele pensa em Elbaf primeiro. Vamos ser sinceros, eu li os spoilers do 1150, mas eu não li o capítulo. E até onde eu vi, não aparece Luffy, não aparece Zoro, não aparece Loki. Cara, são provavelmente os 3 personagens mais fortes aí desse mundo, né? Então, assim como nesse capítulo e outro, eles também ainda não apareceram. Então falta isso pra gente também falar, não, beleza, agora vai acontecer. Aí o capítulo continua, né? O Colin começa desesperadamente a gritar papai, papai. Como a gente disse, o Chopper pula atrás do Gaban aí pra tentar salvá-lo. E quando a Gunko escuta esse papai, 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 pai, vem um negócio na cabeça dela. E ela vê aí uma lembrança, né? A risadinha clássica, né? E E aí a gente vê então que a Gunko tem aí uma relevância, né? Ela tem uma ligação com o Brook, mais do que a gente achava de só ser uma fã, né? E lógico, eu sabia que ela tinha relevância. Eu errei totalmente o que seria? Errei, eu achei que ela era irmã da Bonnie. Achei, mas ela tem uma relevância. E aí a gente vê, né? Aí ele começa a pensar, né? Ele fala, é bem parecida. E aí ele. Só que ele não fala muito sobre quem é. A Gunko percebe que o Brook tá ali, né? Uhum. Aí ela sai correndo em direção a ele. E aí toca o Twin na orelha dela. Dá o tu. E aí vem a voz de Mu falando, né? Por que estão demorando tanto? A Terra Sagrada virou um mar de fogo. Foda. Mano, é Precisamos de muito mais poder de satisfatório combate. ver o carinha ali com as treco tudo enfiado na cara dele, né, Sim, mano? sim. Muito bom. E aí ele fala: deixe Mur mostrar pra vocês a dominância de Deus. E temos a Gunko possuída. Mano, e esse Deixe Mu? Esse Deixe Mu, não Imu. Eu acho que foi erro. Erro? Não, não, eles Ah, chamam às vezes de Imu, às vezes de Mu. Talvez, tipo, Imu seja tipo. Rei Mu, alguma coisa assim, e Mu seja o nome, sabe? Eu não sei, mas eles usam os dois. Estavam mais recentemente usando só Mu mesmo. E assim, achei engraçado. Será que, tipo, Imu só entrou no corpo dela porque ela teve essa memória ou foi uma coincidência, assim, só pra deixar a gente curioso dessa memória que ela teve? Eu acho que foi o seguinte: a Gunko aparentemente ela é uma rainha, uma princesa antiga, por isso até que Mu tá querendo a Vivi, né? São princesas antigas, porque ela tá brincando com o Brook aqui e ela, tipo assim, eu vi gente achando que pelo gatilho dela ter sido papai, o Brook seria pai dela. Mas quando ela acorda, ela chama ele de Brook. Então, não é pai. Eu acredito que a relação deles aqui seja igual a da Vivi com o Igaran lá, que é o protetor dela. É um servo do reino dela que protege a princesa. Acho que é a mesma coisa.
E o Brook fala que antes dele se tornar pirata, ele servia a um certo reino, né? Ele era o comandante principal de um certo reino. Então eu acredito que a relação deles é essa. Acredito que o gatilho de papai tenha liberado a Gunko do controle de Imu. E no momento que a Gunko é liberada do controle de Imu, Imu toma o controle de novo. Porque a gente vai ver no 1150 um pouquinho mais dos poderes de Imu. Pra gente entender isso. Então eu acho que basicamente é isso. A Gunko, ela era a princesa desse reino, e isso explica aquele negócio que vocês notaram lá do outro capítulo, de quando ela ataca o Brook, ela sentiu uma pontada no coração. Porque ela não estava sentindo, não estava sabendo de fato o que estava fazendo, porque ela estava sendo controlada. Mas ela atacou alguém importante para este corpo. E este corpo lembrou disso. E o Brook também, em certo momento, ele olha para ela e fala: ela parece alguém, e depois ele fala: não pode ser, porque é muito antigo, né? O Brook é de uma geração anterior ao Roger. Então, eu acredito que esse reino, inclusive, dela foi tomado pelo governo mundial. Por isso que ela tá aqui chorando nesse quadro. Primeiro quadro que ela lembra do pai aqui gritando. Deve ter sido o momento que ela foi raptada. E ela, por ser uma princesa, foi absolvida por Imu, sei lá. Imu assumiu o controle do corpo dela e transformou ela em um cavaleiro santo. Até porque ela era a única deles que não tinha nome de santo. Ela se portava igual eles, mas ela não tinha esse nome de santo. Era até nisso que eu me baseava pra falar que ela seria irmã da Bonnie, sei lá. Mas um clone, alguma coisa assim. Mas ela era sempre a Gunko. Ela não é tipo o Sun Somers, ela não é o Killing Rank, não sei o que. Ela é só Gunko. Então ela é alguém que veio de fora da Terra Sagrada, que foi possuída por Imu e estava nesse controle até agora. No momento que ela tem esse gatilho do Brook, ela sai do controle e a Imu toma o corpo dela. Imu deve ter alguns desses servos pra ela fazer essas, tipo, sair da Terra Sagrada sem sair de lá de fato, né? E aí ela pega esse corpo e aí ela começa a falar. E eu acho muito genial isso, porque até hoje a gente não sabe se Imu é homem ou mulher. E o Oda mostra os poderes dela, mostra ela de fato no 1150, mas não mostra a aparência dela de novo, porque ela assumiu o corpo de uma mulher. Então eu vi gente falando: ah, olha a mão de Imu aqui, é mulher. Pode ser, mas eu acho que todos os traços físicos são do corpo da Gunko. O que pode, tipo assim, não dá pra entender muito porque o cabelo aumenta. Só que na imagem que a Gunko tá gritando pai, o cabelo dela tá meio grande. Ela não tá com o cabelo que a Gunko tá usando agora. Então esse cabelo aumentado deve ser, sei lá, o físico da Gunko inteiro assumiu, mas agora quem tá no controle psicológico do corpo é Imu. Então, assim, eu achei muito foda. E a Terra Sagrada virou um mar de fogo, tipo, quem invadiu a Terra Sagrada? Eu espero, do fundo do meu coração, que seja o Exército Revolucionário. Mas pode ser o Tite, também. pode ser qualquer outra pessoa. Mas eu acho que foram eles mesmo. E assim, eu quero entender por que Imu chegou aqui. É porque ela tá com pressa, né? Que é logo os gigantes pro lado dela. Mas, tipo, pra ela sair de lá desse jeito, com a Terra Sagrada nesse mar de fogo que tá acontecendo, é o Sabo que tá causando pra caralho. E ela tá extremamente encurralada, tá ligado? Eu falo ela porque aqui, tipo, assumiu o corpo da Gunko, tá como mulher. E eu acredito ainda que seja mulher, não sei porquê. Ou criança, né? Mas, porra, esse capítulo... Essa última página traz coisa pra caralho. É muita coisa pra uma página só, sabe? Não, eu tenho duas coisas a serem comentadas, assim. Acho que não é pai mesmo da Não é pai. porque, O papai é um gatilho que deu na cabeça dela. não, o One Piece é o seguinte: quando o cara é pai de verdade, O One ele Piece ia abandona. ser pai, é isso? Não, eu acho que o Oda teve algum problema com o pai dele e ele foi criado por outra pessoa. Porque assim, quando o cara é pai de verdade, ele abandona. Quando o cara aí sempre vem alguém e assume. A Robin é outro exemplo. Não, Tem pai, quem criou foi o Sol. O Dragon Luffy, abandonou pai o dele Luffy mesmo, e, abandonou. e criou um moleque que não é filho dele, tá ligado? Isso é pior, velho. Sim. Ele criou o Sabo. Não, então, é isso que eu tô falando. Eu Sabo. O negócio do One Piece é não assumir o próprio filho, assumir o dos outros. Ou seja, Esse é o One Piece. o One Piece é quando alguém encontrar o pai. Vai tá lá, o pai vai estar lá na loja. É uma loja de cigarro, o One Piece. Não, eu acho que o One Piece é o seguinte: adote o filho dos outros, abandone os seus. Esse é o verdadeiro Essa é a One Piece. mensagem de One Piece. Então eu acredito que seja só uma figura que ela enxergava como uma figura paterna, como a gente já viu milhões de vezes. Tipo o Kuma, o próprio Garp um pouco pro Luffy, talvez. O Sol, outras figuras paternas que a gente teve que não eram pais reais das pessoas, né?
Em relação a Gunko, eu acho que a gente podia guardar um pouco essa discussão para o final desse capítulo, né? É, Porque parece que nesse capítulo vai ter muito mais adicionar coisas e camadas aí pra gente poder discutir tudo isso. boa. Então bora pro próximo. Então, começando aí o capítulo 1150, Domi Reverse. Foda. O capítulo começa com uma história insuportável da Yamato, que Não, ninguém foi aguenta mais. concluída. Foi concluída. Acabou. A peregrinação. Acabou. Então, eu fiquei em dúvidas isso. O que parece é a peregrinação de Yamato, a cria do demônio, representante suplente da colheita de ouro, a katana de Yasui foi devolvida ao templo Ema de Hakumai. E assim, a peregrinação foi concluída. Então, Ou agora é seja, outra coisa, chega, pô. né? Acabou, é. Ela vai fazer outra coisa, eu outra acho história de capa. Eu acho que a história de capa não acabou. Talvez Yamato vá encontrar o Luffy, alguma coisa assim. Olha lá. Mas a peregrinação acabou. Mano, eu tinha Então, mas certeza a que ele ia história- falar isso. Mas a história de capa é a peregrinação de Yamato. E se acabou a peregrinação, vai fazer o quê? Agora ela Vai vai. encontrar o Agora Luffy. pro Marco. Agora pro Marcola ela vai encontrar o Luffy. Não. Vai ser o Porra. Loki, caralho. Loki, tio, sai fora. O cara é gigante, vai caber um gigante no navio. Ele vai dar uma pausa. Vai dar uma pausa na história de capa. Não acharia ruim. Bem, o capítulo começa então, né, com os gigantes chegando aí agora. E os caras chocados que agora ela tá flutuando, né, que aí mais uma camada do poder aí do Imu, né, de Jimmu-sama, porque o poder dele agora faz ela voar basicamente, porque não é mais ela tá em cima da seta, né? Ela é um demônio, mano. E, Uhum. E aí ela vira e ela já chega falando como esses caras são barulhentos. E eles saltam um poderzão e os bichos todo mundo já cai nesse hack, uma espécie de hack do rei, né? O hack do Joy Boy lá não derrubou gigantes. Os gigantes estavam ali perto. É que assim, aquele hack também só derrubou inimigo, né? Então não dá pra saber se esse hack foi mais forte ou não. Mas puta que pariu. E aí ela começa o ataque dela, né? Com uma espécie de pentagrama com 2 buracos no meio. E aí ela simplesmente fala: não tolere resistência alguma. Seria isso o máximo que vossos MMAs são capazes, Killian? E aí ele fala: mas vossa soberania, eu mantive os Nightmare Holes abertos. Os monstros continuam nascendo dos pesadelos por toda a ilha. Esses monstros vêm dos sonhos, não há onde não um conceito de morte, então é possível trazê-los de volta apenas com um comando. E aí ele dá uma ordem, né? E Musama dá uma ordem para Somers, né? Somers guia a filha dos pirralhos. E aí o Somers tá levantando, né? Agora parece que se rejuntou, né? Eles ainda no esparadrapo, né? Continuam ali na fita crepe. Aí o Jinbei comenta, né? Aquela mulher lá em cima é a mesma de antes, ela tá diferente. Aí a Robin fala: onde estão o Luffy e os outros? E ela fala: se a gente não fizer nada agora, a gente vai ser todos capturados e eu não vou ficar sem fazer nada. Na moral, eu tenho meus problemas com a Robin, mas alguém pelo menos quer fazer alguma coisa, né? Pelo amor de Deus, mano. Exato. O Jinbei puto que ela tá fazendo alguma coisa, o certo é que tá sentado. Fica quieto aí, caralho. O Jinbei ficou 2 anos preso lá em Impel Down sem fazer nada. O Somers, a gente fala: meu, beleza, mas o problema é com quem a gente vai negociar esses pirralhos como riscas, né? Mostra que ele ainda tá sentindo a dor dos ataques do Gaban, né? Mas ele tá se recuperando, né? Agora dá pra Não, ver. sim, isso. já colou, né, aquela corte que a gente viu, mas o braço dele ainda não tá totalmente recuperado. E aí ele fala, né, ordeno que a vós que domineis este país. Caralho, nossa, essa cena é muito foda. E aí ele fala, né, o Brog fala: você é dos Cavaleiros de Deus? É você que tá por trás desse caos e não seu buff? Já chega E o cara sem medo nenhum, né? espremendo a Gunko, né? E eles falam: vão na frente, homens. E aí o Dory fala, né, cuidado aí, Brog, toma cuidado. Aí ele fala: iremos pegar de volta as crianças, vocês estão em quantos? E aí ele fala: ouça bem, Brog, irás te encontrar com Jaru, o Montanha Barbada. Corta-lhe a cabeça e erga-os aos céus. E aí ele já mete um... como é o nome disso aí? Um grimório? Invocou um Grimório. Isso aqui é Black Clover. Total. Qual a chance da Nami roubar esse livro em algum momento? A mão leve do chapéu de palha. Não sei se é assim que funciona, né? Mas vamos ver. Ué, invocou ver, né? o livro, mano, é igual o Darkhold da Wanda. Essa hora que você invoca, ele tá ali fisicamente. Se ela pegar... Mas às vezes não tem como controlar, né? Aí que tá. Eu acho que a Nami é nobre e eu acho que a Nami tem relação com o Imu. Então talvez seja... Imu não. A Nami tem relação com os Nerona. Os caras falam de um Imu Nerona lá.
Eu acho que ela tem. E aí ia ser foda se só essa linhagem pudesse controlar esse livro, ela conseguisse roubar e controlasse. Joguei aqui um Então a negócio que eu Gunko é pensei agora. Nerona. E a Gunko é Nerona também, então? Não, ela tá possuída por Imu. Isso são tudo que tá acontecendo aqui é Imu, velho, não é a Gunko. É Imu agora que tá falando, é Imu agora que tá usando sim. os poderes. A Imu, então, fala isso, né? Então, perante todo o povo proclamarás, nós somos os reis de Elbaf. E ele fala, cala a boca! Não será você que tomará as decisões sobre o nosso país. E ela simplesmente invoca uma escopeta e dá-lhe Uma 12. uma 12 no braço do Mano, Brog. ela arrancou o braço de um gigante. Puta que Com um tiro, mano, foda. mano, que cena E absurda. detalhe, Não, enquanto ela tira, ela inesperado, fala, né, né? mano? Porque isso aí foi muito. Mano, foi muito. Teve uma escala assim absurda. Foi muito Né? rápido que isso Oh aconteceu. boy! Sabe aquele meme? Oh boy, that escalated quickly. ela sacou uma adaga também. Você é louco, velho. Puta que pariu. Não, a mina trabalhava com seta, daqui a pouco tirou uma adaga e uma escopeta, mano. Não Mano, é e ela na- mais, é a Imu, caralho. Agora a gente tá vendo o poder do chefe, do boss principal Não. da obra. Não, isso é Não, tudo bem. uma É que eu fração, tô né? falando que ela. Que, tipo, ela tava usando uma seta. Pra eles, ela tava só usando uma seta e do nada ela virou isso, entendeu? Sim. Mano, foi sim. muito rápido, assim, e a escala, né? Pô, ele tirou uma arma. A maioria das armas de One Piece, o Luffy rebate com o poder de borracha dele, isso aí arrancou Só a fica mão. barrigudo. Pô, muito foda. E assim, Muito foda, muito gráfico, velho. mano, e eu achei voltando só um pouquinho, ela fala o que eles têm que fazer, literalmente, tipo, você vai fazer isso, você vai levantar a cabeça, vai arrancar a cabeça, vai levantar a cabeça, e vai falar que nós somos os reis de Elbaf. Mano, se isso não acontecer, eu vou ficar triste. Porque, mano, se ela tá falando que isso vai acontecer, isso tinha que acontecer, mano. Tinha que Chapéu acontecer. de palha vão sair fugido daí, é? Mano, não sei, mas eu acho que quando tem um personagem que fala assim essas afirmações, mano, você vai cortar a cabeça, vai erguer e vai proclamar isso. Tinha que acontecer, tá ligado? Não Caralho, sair o Jaru- fugido. Sim. Talvez eles matem o Jaru e Nossa, depois aí eles isso é façam foda. isso e depois eles são derrotados, tipo, depois eles vencem, mas tipo, tinha que dar essa merda toda, tá ligado? Nossa. Eles proclamarem, mano, tipo pra ficar em choque. Eu acho que tinha que acontecer. Todo mundo ficou em choque. Não, calma aí, né? Antes dela fazer isso, né? Eles falam, não permanecerás nesta forma. Concederei o poder e concederei-te-ei o poder maligno, né? O português, né? Não, o português E arcaico. da português lá do Portugal. Demônio original, demônio original. Ah. Todo mundo fica em choque, né? Que o braço do chefe foi decepado. E aí os caras falam assim, não pode ser o braço do forte chefe. Numa dessas, né? Todo mundo fica em choque. E aí ele fala, em troca de uma vida limitada, receberás um corpo imortal e uma força extraordinária. Ao lado do domínio de Mu, não estarás preso nem à lógica nem à razão. Pois o demônio é a manifestação da existência, do que a existência deveria ser. Akuma no Mi, mano. Poder da Akuma no Mi. Caralho. E aí a gente vê contrato demoníaco, a Crawl. Esse nome, na real, eu ainda acho que vai mudar. Eu acho que tá meio mal. Essa tradução não é oficial, né? Não. Sim. Então pode ser que isso mude, baseado nos que estão. Mas olha que curioso, né? É um pentagrama que a gente viu lá na transformação dos caras. Então, provavelmente aquilo que eles têm são contratos demoníacos, né? Uhum. Não, e assim, a fala dela pega muito, porque ela diz que demônio, igual tem na Akuma no Mi, é a manifestação do que a existência deveria ser. Que não é preso à Caralho. lógica nem à razão. E, tipo, quando o Vegapunk tava explicando a Akuma no Mi, eles estavam falando que, tipo, é o sonho dos homens, né? Tipo, são coisas que estão acima da lógica, né? Que é, tipo, a pessoa soltar fogo do nada. E que falam que tem um demônio dentro da Akuma no Mi. Então, cara, parece que é, tipo, a essência pura da Akuma no Mi, sabe? Uhum. Mano, é muito isso, velho. Caralho, é mesmo. Olha isso. As frutas do demônio deveriam ser, sim, as manifestações do que a existência deveria ser. Caralho, mano. Puta que pariu. E assim, eu não sei nem se a Akuma no Mi não é, tipo, eu acho que é uma derivação disso, tá ligado? Tipo, uma derivada desse poder aí, ou algo muito, tipo, tem ligação. Eu tenho certeza que tem uma ligação. Uhum.
O capítulo continua, né? Aí com o Brog afundando agora nesse pentagrama, né? E aí a gente vê outro tipo de golpe, né? Que chama domínio da inversão sombria, Domi Reverse. E a gente vê uma diferença, né? Cai pra dentro. E aí a gente vê o Brog voltando com os olhinhos 13. muito 666. doidão. E aí ele virou um demônio gigantesco. E curioso, né? O braço dele tá funcionando, mesmo estourado, né? Separado. É, tá Exato. grudando de volta, né? E aí todo mundo fala, nossa, o rosto dele realmente dá medo, ele virou um demônio, devolve nosso chefe, não sei o É quê. um demônio gigante, né, mano? Ele tá muito maior que Um os gigantes, gigante que era o tamanho dele. gigantesco. É. Aí ele fala, mas Sr. Brog, somos seus companheiros, você nunca levou um dedo sequer pra nós. E ele tá nem aí, Ele ele sai pô. macetando todo mundo, Foram de Vasco. sai rindo. E ele fala, eu sinto que eu consigo fazer qualquer coisa, mas que sensação é essa? E aí a gente vê que o Dory também foi derrotado, né? E eles falam, vamos lá matar o Jaru. Aí ele fala, não faça isso, Brog, meu chefe. E detalhe, né? O Dory também já tá endemoniado, né? Não mostra a transformação dele aqui, mas ele também já tá. Sim. E E ele aí, fala, nisso, não faça isso, peraí. Brog. Nisso, nós chegamos Parei. no Oda Gênio. Capítulo 633. A capa mostrando o Dory e o Brog. O título é Amigo ou Inimigo. Puta que pariu, Oda. Vai se fuder. É isso aí. Pode continuar. Ó o chapéu. Ó o chapéuzinho de aluno. Ué, era aliados viraram inimigos, caralho. Mas, cara, isso aí foi na mesma época, eles não sabiam o que o Dory e o Brog eram, mano. 633. Não tô falando que eles não sabiam. O Oda sabia o que ele ia fazer hoje, entendeu? Não, Isso mas eu tô falando. era entre. Ah, é que assim, tipo, funciona pra situação atual, mas. Também funcionava pro anterior. Mas Exato, aí Oda Gênio. Pronto. Entendi. Tá bom. Sei lá. Chapeuzinho é o caralho. É. Ele ataca novamente. Aham. E aí a gente percebe que também mais pessoas viraram esses demônios, né? Não foi só. E aí todo mundo fica em choque e fala, mas será que isso aconteceu porque eles estavam no meio dos dois? Não é possível, se afastem e tal. E aí a gente vem esse quadro duplo bonitão aqui de vários gigantes demoniados, todos com chifre, né? De novo. E alguns gigantes saíram correndo, né? E com aqueles Os pesadelos atrás, Porra, né? muito foda. Mano, dá uma sensação de desespero, porque, mano, um cara só demônio, eles não venceram nenhum até agora, tá ligado? Tipo, resolveram, só fugiram. E agora, mano, tem uma tropa gigante, imortal, fudida. Mano, bizarro, assim. Sensação assim, de que fudeu. uma outra coisa. Isso pode ter acontecido com o Harold pro Loki ter lutado contra ele. Porque ele fala que não teve escolha e tal. Tipo assim, eu prefiro aquela ideia de que o Harold realmente fosse um vilão, que ele tava tramando pelas costas de Elbaf, até porque ele era amigo dos Cavaleiros Santos. E eu acho até que o Oda vai seguir por esse caminho, porque Imu não pode ficar se metendo tanto assim, sabe? Mas pode ter acontecido isso. Eu aqui descarto essa possibilidade, mas como eu vi gente falando, é bom a gente pontuar isso também. Eu acho que o Harold realmente era um traidor. Cara, eu acho interessante, porque se o Loki tem o poder também de derrotar eles, faria sentido, tá ligado? Mas eu gostaria que a maneira de derrotar eles fosse uma coisa mais interessante, tá ligado? Fosse uma coisa mais inteligente do que só é um poder que eu tenho e eu vou te ensinar e acabou, sabe? Sim. Uma outra coisa também que eu acho é que Imu faz basicamente o que o Luffy faz, só que meio ao contrário. Porque o Luffy tirou o objeto do nada, né? Aquela parada da Toon Force, até agora ele fez isso só com óculos tirado da cabeça. Mas ele dá a entender que ele pode fazer isso contanto que ele consiga imaginar essas situações. Imu invocou uma arma, Imu também transformou as pessoas pro lado dela. O Luffy, a gente já falou aqui que o Luffy e o Bug conseguem meio que levar as pessoas pro lado deles de uma outra forma. Imu acabou de fazer isso, mas de uma maneira forçada. E isso de Imu conseguir forçar contrato é muito apelo, velho. É muito apelo. Tipo, a pessoa não tem que aceitar Porque geralmente, quando a gente vê retratação de demônios, até em Black Clover mesmo, que tem muita gente comparando agora, a pessoa tem que assinar o contrato. Aqui não, aqui Imu consegue forçar isso. É muito overpower, pra minha Assim, opinião, velho.
O Luffy vai ter Acho que que o ter poder do Luffy tirar um bastão de beisebol, tipo, eu não acho que isso é um poder que ele faz, assim, tipo, é só um meme igual o Pernalonga, tá ligado? Ele tira o bastão do nada, mas eu não acho que eu não acho que ele vai tirar uma 12 e vencer uma luta com isso, entendeu? Eu acho que é só uma representação, só um memezinho do Oda, entendeu? Sim. Mas, tipo, talvez tenha alguma coisa ali que, não que sejam aceitar um contrato, mas talvez tenha um. É como se fosse o hack do rei, que algumas pessoas caem ou não. Talvez ela não consiga fazer isso com o Luffy, tipo, fazer com pessoas muito fortes, tá ligado? Só se elas quiserem, entendeu? E a parada dos Gorosei também, né? Que eles se tornam essas criaturas aí, talvez por essa inversão. Você vai pro submundo e você volta essas criaturas. Até por isso, eu vi gente falando, quando a Robin vira um demônio e acaba a luta, o Brook fala, é bom ter você de volta. Então talvez ela realmente tenha meio que feito essa troca. Seria como se a gente estivesse vendo Stranger Things, o mundo invertido. Sabe? Tipo, você Sim. tem a sua versão demoníaca. E a sua versão demoníaca é trazida à tona por Imu, que tem essa habilidade. E aí, eu pergunto pra vocês, qual que é o novo nome do Zoro? O novo apelido do Zoro? É o Rei da Porra do Inferno. Tá ligado? É o rei da E porra, tem porra no Rei nome da dele? Porra, tem. Rei da Porra do Inferno. Esse Grimório dela pode criar pode É, criar Akuma no Mi, tá? Eu acho que pode. Mas eu acho que, mano, sei eu lá. achei interessante. Não, mas é que, tipo assim, eu pensei numa coisa, mas só comentando uma coisa que você falou antes, eu acho que, eu não sei se são pistas do Oda, o fato da Robin ter aquela versão, o Zoro ter um nome, e a fruta também ser do demônio, tipo, talvez, não sei se é tipo uma figura de linguagem dele, pra mostrar pra gente que tem esse algo por trás, ou se literalmente tem uma conexão direta, tá ligado? Mas, Sim. tipo, a Akuma no Mi, quando a pessoa morre, ela é transferida pra uma fruta mais próxima, né? E ela Uhum. vira. E que é um espírito, seria o espírito do demoníaco que foi. E se é isso, tipo, quando a pessoa morre, esse poder que ela tem agora vai para vira uma fruta, tá ligado? E passa pra próxima pessoa, tipo essa alma O poder que demoníaca, tá ligado? mudeu, se a pessoa morre, vai pra uma fruta. É, Pode ser também que, tipo assim, a gente tem que lembrar que os Gorosei, eles não têm nome de fruta. Então pode ser que sim, o Imu tem uma habilidade de criar espécies de Akuma no Mi demoníacas, assim, né? E sim. ela, e ela deu isso pros Gorosei, os Cavaleiros Santos podem ter algo desse sentido. Então, eu acho que é mais, tipo, talvez as frutas existam além de Imu, né? Tá Apesar ali, de né? Imu. É, Tá ali próximo as coisas. tá, Tem uma conexão, com exato. certeza. Com certeza. Eu É muito. Isso que vou. você notou da descrição do poder de Mu ser idêntica ao que o Vegapunk fala que são as frutas. É muito. Porra, tem coisa aí pra caralho. Então, Marcola, mas dessas três coisas que você falou aí, do Zoro, da Robin e da fruta, a única coisa pra mim que faz sentido ter conexão é a fruta. Na Robin, acho que faz Porque. também. Ah, mas não sei muito bem Eu acho que se é é só uma exatamente figura de isso. linguagem do Oda, entendeu? Tipo, pra querer dizer que tem isso. Existe, tipo, um lado negro da pessoa, tá ligado? É, pode Sim. ser também, sei lá. Deixa eu acabar aqui o capítulo só pra gente encerrar a discussão aí Boa. Tá. e ir pras teorias daqui pra frente. Então o capítulo termina com essa página super bonita, né? Do Brog e do Dory com os caras atrás. E aí a gente vê a Gunko falando aí na voz de Mu ainda: não destruam tudo, pois esse país há de ser governado. No entanto, vamos observar um pouco quanto eles podem ser úteis em uma guerra. Todo mundo fica, por favor, Yaru-sama, os chefes não estão normais, fuja. E pela primeira vez, segunda, vai, o Jaru solta um fugir. Não é algo que se diz pra um guerreiro. Vai morrer. Isso é Vai aura morrer. infinita, tá? Tá bom, talvez ele morra, mas é aura infinita. Você é louco. Aí agora eu quero soltar uma teoria que eu li aqui na internet enquanto vocês estavam Mas falando. antes de você falar da sua teoria, o que que você achou, Strass? Você que leu o capítulo agora, o que que você achou? Ah, cara, eu gostei bastante do capítulo, assim. Eu fiquei um pouco confuso só, porque pra mim foi muito do nada esse tipo de poder. A gente viu pouco esse tipo Kishiose no Jutsu aí do pentagrama no chão, de transformar os caras no demônio do nada, assim. A gente Mas nunca deu foi pra entender, apresentado pra velho. isso. Não, mas eu fiquei um pouco confuso, tipo, beleza. Foi Qual que é o rápido. poder? Qual que é o One Piece tem dois poderes. Fruta e hack. E hack. Do nada você bota um terceiro. Tudo bem, a gente já tinha um indício de que tinha um terceiro lá ali no Egghead ali, que tinha os demônios que transformavam. Blá, blá, blá. Mas
a gente não tinha muita referência. Do nada, agora todo mundo vira demônio. Mas é o poder É pra de vo- Mu, cara. É tipo Deus do mundo, velho. Então deixa eu já puxar minha teoria. Calma Então aí, vai, eu vou puxar vai. essa teoria que faz sentido com essa parte. Então vai. A teoria é o seguinte: tem duas teorias aqui, né, dentro de uma. A primeira é: e se a Bonnie sonhar que todo mundo tem o Gear 50? Ah, mas eu já tinha. Mano, eu tenho certeza que eu já Calma, falei isso, irmão. Eu já falei isso aqui no podcast. Eu já Não, falei não, isso. não, não, não. Sim, eu acho que sim, mas eu tô trazendo essa teoria de volta, então não tem problema. Eu não tô falando que é nova. Eu li na internet. Roubaram. Roubaram do Brincadeira. Carioca. Eu falei Mas essa a questão porra. é, primeira coisa, mas agora tem mais justificativa, você concorda? Muito mais, exato. Sim. Porque se você tem um exército de demônios, você teria toda a parte do Luffy, do Gear 50 é meio angelical, né? É nuvem, é branco, É. e essa parada é vermelho preto, demoníaco e tal. Segundo, eu também li na internet, sei lá, nos grupos de Facebook que eu tô, eu vi o cara falando o seguinte: e se o Gear 50 também tiver uma variação pra isso? De transformar as pessoas. Esse, na verdade, é a Bonnie que. A Bonnie Não, não. é esse pedacinho que falta, né? A Bonnie fez isso, mas a questão é, e se o poder intrínseco do Gear 50 tiver também alguma parada assim? E transformar eu não duvido, todo não. mundo. Porque assim, a gente vai precisar de uma... Se eles têm um exército, a gente precisa de nivelar um É exército. aquela narutada lá da guerra final, né? Exatamente. E aí que é o Exatamente. meu E aí é onde eu vou chegar. Eu tô com um pouco de medo de ser um poder muito apelão, a la Kaguya, e ser derrotada de um jeito tosco. Ah, mas, Não. mano, eu acho que, assim, primeiro, Entendeu? eu não acho O que é Oda uma é ideia criativo. ruim, mas eu acho que isso não deveria vir do Luffy, deveria vir da Bonnie pra não dar, mano, tipo assim, pra ter restrição, pra ser difícil, né, pra ter um ponto fraco, e não inutilizar a Bonnie também, tá ligado? Eu acho. Eu acho Agora, assim. Pode falar. não, pode falar. Eu acho assim, tá tudo centralizado em Imu de um lado. Primeiro que essa transformação agora torna Imu muito mais atraente no sentido de ser o vilão principal do que o Barba Negra. Na minha visão, isso aqui é o vilão principal. Não tem como ser o Teach agora. Tá ligado? E tá tudo centralizado em Imu. Todo o exército de Imu, desde os Gorosei até o que a gente tá vendo agora, vem através de uma habilidade dela. Então, se o Luffy é oposição a isso, faz sentido vir também todo do lado do Luffy. Só que eu acho que vai ser diferente. O Luffy, ele traz as pessoas pro lado dele de uma outra forma. Eu acho que não vai... Tipo assim, pode até ter a ver com a fruta dele. Né? Uma habilidade latente da fruta que sempre esteve ali com ele. Mas eu acho que a forma de fazer isso é diferente. Eu acho que, por exemplo, o Loki e o Hyruujin vão enfrentar o Dory e o Brog, mas eles não vão ter um upgrade de poder do Luffy Nika, assim. Eles vão enfrentar esses demônios aí e vão ganhar mão. na base, na mão, na base do que o Luffy fez em um ano, por exemplo, de manter a moral do exército lá em cima, mesmo quando tudo parece desmoronar. Então eu acho que vai ser meio que nesse sentido aí. E assim, uma das coisas que a Gunko fala, ainda quando a gente não sabia que ela estava sendo controlada por Imu, é que o maior medo dela é Nika. Aquilo que estava falando era Imu. Não tem por que uma princesa de um reino pacífico, aparentemente, ter medo de Nika. Então, Imu tem medo de Nika. Quando o Joy Boy soltou aquele hack lá, a gente viu que Imu tremeu quando os Gorosei sumiram de Egghead. E agora Imu vai ver Nika de novo. Ela tá pessoalmente aí? Sim. Porque ela assumiu um corpo, ela tá fisicamente nesse lugar. Quando o Luffy chegar aí, ela vai vê-lo de novo. Talvez isso dê uma quebrada no poder dela. Talvez Não, e a a questão habilidade a habilidade do Luffy pode tornar branco essas pessoas que foram... Pode purificar, né? Exato. Uma purificação, né? Exatamente. Lembra que, se eu não me engano, no 2, o caos pode ser lido como uma espécie de purificação também, né? Tipo- E o Vegapunk chama ele de guerreiro branco também, tá ligado? Eu acho que talvez o Luffy tenha essa habilidade até de trazê-los de volta, desde da Gunko mesmo, tirar ela dessa posse de Imu, até o Dory, o Brog e todos esses que... Porque assim, eu acho que o Oda não ia matar tanta gente assim de uma vez. Ele nunca teve essa coragem pra ter agora, tá ligado? Teria que ser macho. Ele tá acumulando aí, que ele tem mais mortes que ele tá devendo, né?
Carioca pediu tanto que ele vai matar todos os gigantes. Não, Tipo ó, assim. não, sinceramente, eu tô pensando nisso. Pode anotar se ele tem que matar o Jaru agora. O Dory e o Brog tem que Não, acho que matar. pelo menos, pelo menos. Mano, tem que fazer o que. Eu acho que eles têm que fazer o que Mu falou. Exatamente. Aí chega os caras pra salvar, pra virar o jogo, aí beleza, tá ligado? A gente Sim. aprendeu o poder lá com o Gaban, a gente corta demônio agora, Van Helsing, caralho, beleza, tô dentro. Mas se eles perderem muito fácil, eu acho que não tem muito sentido, tá ligado? Eu Eu acho acho, mano, que isso vai ser foda. E Mu tá com tem, pressa, porque a Terra Sagrada tá sendo atacada, tá ligado? eles vão ter que fugir. Eles vão ter que fugir. Eu acho que isso é inevitável. Tipo, eles vão ter que abortar a missão uma hora. Entendeu? Tipo, eles vão resistir ali na Terra dos Gigantes. Entendeu? Sim. E E, é isso que eu tô vendo que o Oda tá fazendo. e Mu vai preferir Agora, a que voltar pra custo? ajudar com o que tem sem os gigantes. Exato. É, Talvez só com o Dory e o Brog endemoniado, né? Se eles não conseguirem sim, voltar. Que querendo ou sim. não, ela não transformou só os dois, transformou uma galera ali, né? Tem uma galerinha aí, mano. Você é louco, você é louco. Vai ser muito Não, foda quando o Luffy chegar com a formatinho de Nika, velho. não, e pra mim esse foi um dos melhores capítulos, assim. Eu falei que era um capítulo pra mim 10/10, porque me deu a sensação de desespero. Eu falei assim, mano, fudeu. As Exato. coisas estão acontecendo muito Então, rápido, mano. eu vou ser um pouco advogado do diabo em questão a isso. Tem uma coisa que não me dá a sensação de fudeu. O quê? O Luffy não tá aí. O É. Luffy tá longe. O Luffy tá longe. O Luffy. Cara, o trio parada dura dos Mugiwara não tá aí. Que é o Sanji, o Zoro e o Luffy. Tá? O gigante mais forte provavelmente não tá aí, que é o Loki. E o segundo gigante mais forte não tá aí, que é o Hajurajin. Tá todo mundo. Os caras mais Sim. fortes não tá aí. É Tudo que bem, eles o estão há Gaban muito tempo sozinho. sumidos, né? Tipo, Não, sim, eles estão Mas lá eles são embaixo até citados nesse fazendo capítulo, digestão. porque eu acho que eles vão voltar no próximo. Não, Deus te ouça, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que o próximo vai ser Luffy e Mu, pelo menos acabando com uma página dupla insana dos dois. E aí, eu só queria fazer um comentário. A gente também não sabe por quanto tempo o Imu vai conseguir, ou nem tô falando pelo poder dele alcançar, mas pelo Marigiós tá pegando fogo lá, entendeu? Tipo, tá que é a hora acontecendo que as eles vão coisas. bater em retirada, Né, e provavelmente. eles vão falar, vai ficar com a Gunku lá até quando? Eu acho que, Porque às tipo vezes assim, ele vai ter que, tipo, ele vai ter que se mexer, e ele vai falar, meu, pra eu me mexer eu não vou mais poder ficar com a ligação com a Gunku. Ah, não, mas ele tem o poder de teleportar de volta, lembra? e uma outra coisa. Eu acho que Mu pode fugir quando vê o Luffy, quando vê o Nika. Ou o Luffy pode tirar Imu do corpo da Gunko. Tá ligado? Com Eu acho as que Ele pode ser um batidas desses do dois. coração. Ele é o of the king and the power the best. Ele é oposição, gente. Ele é oposição. Ele é um pastor. Não, é que O as tal- batidas da liberação, né? Essa O parada. tambor da libertação. Ele é a oposição. É yin e yang os dois aí. Sabe? Um é a escuridão completa e o outro é a luz completa. Tipo, isso aí pra mim tá bem claro, velho. Tudo que Mu fez agora aqui pra mim é isso, a escuridão completa. Ela transformou um monte de gigante em lacaio sombrio dela. E o Luffy é a luz completa. É o deus do sol, o guerreiro branco, tá ligado? Sim. Muito foda, inclusive. Puta que pariu, que capítulo absurdo, velho. Esse capítulo foi muito bom, mano. Esse capítulo foi muito bom. Foi bem legal mesmo. Bem, galera, acho que por hoje. Mais alguém mais? Acho que é isso. Um Eu capítulo também muito acho que é isso. bom. Muito Fazia foda. tempo que a gente tava precisando de um choque, assim. Eu gostei Mano, bastante. e não tem pausa, tá? Ah, era isso que eu tava tentando procurar aqui, você já foi mais rápido. O capítulo não foi grande, mas acho que ele foi, finalmente, pelo menos deu essa... Foi intenso, A cara. história... Deu a sensação que a história voltou a avançar, sabe? Porra, assim. Tava sentindo que a história não tava avançando, tava meio presa ali, agora voltamos a caminhar, sabe? Foi intenso, foi Exato. falta de ar. Bom, gente, mais alguma coisa? Então, é basicamente isso. Talvez o melhor capítulo que a gente já tenha lido aqui. A gente teve aquele capítulo do mural também. Mas Acho que esse desde o aqui do mural foi o melhor. isso é um capítulo assim bizarro e a treta de Elbaf está só começando. Semana que vem teremos capítulo de novo, voltaremos aqui para falar com vocês sobre o capítulo 1151. Queria agradecer a todo mundo que está escutando, ao Strass e ao Carioca por mais uma participação e semana que vem estaremos de volta com mais um A Bordo do Sunny. É nóis! Obrigado, pessoal. Boa semana pra vocês. Até a próxima. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Beijo no coração.